tudo bem? Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos trazer uma palavra sobre Jesus, o pão da vida. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, porque o povo estava faminto, e ali tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimentou 5.000 pessoas, incrivelmente. Ainda sobraram 12 cestos que foram recolhidos. Depois Jesus subiu para orar na montanha e seus discípulos voltaram para Cafarnaum. Aparentemente Jesus não foi. Mas quando o mar estava revolto, com muito vento, eles estavam quase indo a pique, Jesus aparece, entra no barco e o mar se acalma e eles vão para Cafarnaum. A multidão, porém, que veio atrás de Jesus de novo, viu que só tinha um barquinho e Jesus não estava ali. Pegaram aquele barco e outros barcos que vieram e foram para Cafarnaum. Disseram: Jesus, como é que você veio aqui, Jesus? Como você veio para aqui, Jesus? Vós me procurais, porque comestes do pão. Ele diz: mas o verdadeiro pão, que ainda é o Pai Celeste, é o pão que desce do céu e dá vida. E eles disseram: Jesus, então dá-nos desse pão, porque Moisés nos deu o pão. Aí Jesus disse: quem vos deu o pão não foi Moisés, foi o meu Pai. Mas o pão que ele vos dá agora, o pão descido do céu, esse vos dará vida. E eles ficaram entusiasmados, querendo desse pão. E perguntaram: Jesus, o que é que nós temos que fazer? O que temos que fazer, está escrito aqui na Bíblia, para realizar as suas obras? Ele disse assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Eles perguntaram: mas que sinais tu fazes? O que tu apresentas? Ele disse: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão, mas foi meu Pai, como eu disse. E esse vos dará vida. Então eles disseram assim: dá-nos sempre desse pão, Senhor. Aí Jesus dá uma palavra que é difícil para eles, e seria difícil para nós. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quem comer deste pão e beber desse sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Poxa, como que eles iam crer nesse Jesus e diz que ele era o pão? Aí disseram: é muito dura essa palavra. E muitos começaram a debandar e ir embora. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês não vão embora? Aí disseram: para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna? Realmente, se fôssemos pensar hoje, cruamente, alguém dizer: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, não tem sentido. Não tem como. Eles dizem: nós vamos te matar para te comer. Comer teu corpo, comer tua carne. Antropofagia. Mas quando Jesus falava as coisas, era um misto de normal, de teológico e de espiritual. Precisava ter um entendimento muito além, e as pessoas não tinham. E ele nem queria que tivessem. Ele fazia suas pregações, por isso que ele falava em parábolas, para que as pessoas não entendessem. Aí você pergunta: por quê que Jesus não queria que eles entendessem? Porque Isaías disse:
lá no capítulo 6. Ouvirão e não entenderão. Verão e não compreenderão. Aí Jesus, o discípulo perguntaram: Senhor, por que tu falas em parábola? Jesus respondeu a mesma coisa: para que vejam e não compreendam, para que ouçam e não percebam, e eles não sejam salvos. É estranho, Senhor, eles não sejam salvos? Como assim? Jesus veio com um propósito. Quando Deus criou o mundo e criou os homens, Jesus já existia no coração do Pai. Tanto que o Pai diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele usa o verbo no plural, Deus não estava sozinho. Era a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já existia no âmago do Pai. Deus não foi pego de surpresa com o erro de Adão. Tudo Deus sabia. O mistério escondido já existia. E o mistério era Cristo Jesus. Aí Deus criou um povo. Deus criou um povo para sacrificar seu filho. É incrível eu dizer isto. Você vai dizer: como assim? Deus cria um povo, Deus de Abraão, desde Isaac, desde Jacó, desde Judá, desde José, desde Moisés, desde o deserto, desde a Babilônia, voltam novamente para Jerusalém, um povo zelado e cuidado de Deus, tudo com o objetivo, para que esse povo pedisse a morte do seu filho, porque era necessário, era imprescindível que eles dissessem: crucificam, crucificam. Se assim não fosse, não existiria salvação para a humanidade. A gente começa a pensar, essa presciência de Deus, nós não conseguimos entender. Mas Deus não é para ser entendido. Deus é para crermos e não para contestar e entender. Você já viu o vaso reclamar com o oleiro? Não tem como. Não tem como. Assim somos nós com Deus. Como vamos contestar Deus? Senhor, criaste um povo, Senhor, para sacrificar teu filho. Foi. Aquele povo todinho. Foi para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Aí vem Jesus e diz: quem comer do meu corpo e beber do meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só. Era necessário que isto acontecesse e que ele ressuscitasse, para que nós ressuscitássemos com ele, e que ele sentasse à direita do Pai, para que nós sentássemos à direita do Pai também. Simplesmente creia, não conteste Deus. Mas não compreendo, não é para compreendermos. Deus é para crermos e amá-lo e temê-lo. Ame a Deus, ame o Senhor Jesus, ame o Espírito Santo de Deus e terás uma vida hoje em abundância, porque ele disse: eu vos dou vida e vida em abundância. E amanhã com ele estaremos na glória. Amém? Que Deus seja conosco. Eu sou o pastor Ladir Salvador, da Assembleia de Deus Jireh, de Vicente Pires, em frente à administração de Vicente Pires. Venha congregar conosco. Que Deus nos abençoe. Até sábado.